Hoje, como convidado do programa, temos aqui o ex-vereador, ex-candidato a prefeito de São José do Rio Preto e atualmente assessor do Ministério do Turismo, João Paulo Rilo. João Paulo, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso Opinião Cidade. É um prazer revê-lo e recebê-lo aqui. Prazer é meu, Marco. Eu que agradeço pelo espaço. Mas o assunto do dia, e até por conta da presença do nosso convidado, é que os jornais, principalmente o Jornal Diário da Região, a imprensa de Rio Preto, divulgou que você teria feito uma doação ilegal durante a campanha por conta para o seu pai, que foi candidato a vereador, e, na verdade, você deve ter rebatido isso com veemência. E, inclusive, hoje está aí visitando as redações dos jornais, a própria TV e emissoras de rádio, para contar, tivemos um pequeno problema, para contar exatamente sobre esse assunto. Pelo amor de Deus, não vai dar problema agora. Mas o vereador João Paulo, o que na realidade nós estamos passando? Há uma denúncia do promotor e eu gostaria que você especificasse esse caso sobre a questão da doação de campanha na última eleição. Obrigado, Marco, pelo espaço. De fato, eu quero aproveitar minha presença hoje em Rio Preto e poderia estar fazendo reunião política, administrativa, mas infelizmente eu vou perder um dia me defendendo, porque no Brasil é assim, uma democracia em aperfeiçoamento e com uma imprensa que também luta para se aperfeiçoar, que está longe de ser uma imprensa democrática. O Ministério Público também tem que ser aperfeiçoado. O ônus da prova cabe ao acusado e não a quem acusa, ao acusador. Existe uma denúncia, né, do promotor, onde ele representa eleitoralmente contra mim e contra mais um grupo de pessoas que teria feito doação irregular. E quando a imprensa teve notícia, me procurou. Imediatamente eu remeti a informação à nossa assessoria de campanha, que é o comitê financeiro, ao presidente do partido, que é nosso advogado também. E na hora eles falaram, não tem erro nenhum, é equívoco da Receita Federal e do Ministério Público, porque você fez doação jurídica, de pessoa jurídica, doação de campanha, não é doação física. Porque qual seria a lógica? Eu doei 25 mil e eu não tive rendimento suficiente para doar. Você pode doar de pessoa física para a campanha, no máximo 10% do seu rendimento anual. Eu não tive esse rendimento, eu não poderia. Mas a questão é, a doação foi de conta de campanha, não foi física. Felizmente, hoje eu estou em mãos aqui, vai ser enviado a toda a imprensa, ao Ministério Público, a juíza do caso, né, um documento oficial aqui da Receita Federal, Marco, eu faço questão de mostrar, entre outras coisas, eles dizem o seguinte: informo que houve engano de nossa parte, da Receita Federal, em comparar a doação feita pelo comitê de João Paulo Rilo como sendo doação de seu patrimônio pessoal. A própria Receita reconhece isso. Isso. Informo que não foi demonstrado pela assessoria que as doações feitas à candidatura de Marco Rilo tratavam-se de doações do comitê financeiro do João Paulo, como pessoa jurídica e não física, não havendo indícios de inobservância de limite legal permitido para doações. Então aqui está esclarecedor. Agora eu quero saber, Marco Ferreira, se os órgãos de imprensa que me sangraram a semana inteira vão dar o mesmo espaço para reparar o erro que cometeram. Eu defendo uma tese, isso há muitos anos, quem me acompanha pela imprensa de Rio Preto, no meu trabalho, que é o seguinte: você não pode matar e depois pedir desculpas. A grande realidade, e não tenho procuração nenhuma do convidado que está aqui no programa hoje para falar bem ou mal que seja, estou aqui simplesmente para colocar a verdade, não é? E uma coisa é você acusar alguém e depois que você massacra alguém através da imprensa, para você reparar esse erro, é um trabalho quase que incessante. Você tem que estar todo dia ali tentando reparar o erro. E quanto mais você repara o erro, por melhor que seja consertado, por melhor que seja reparado, ele acaba ainda prejudicando a pessoa. Porque quem lê um jornal no dia que saiu a denúncia, provavelmente não leia no dia que sai a reparação do erro. Então a gente, como experiência que tem nesse campo de imprensa, principalmente nessa questão política, que é muito complicada, e se você não tiver o cuidado, você acaba atingindo, arranhando a imagem de determinadas pessoas, quer qualquer outro que tenha sido candidato, qualquer outro político, você acaba cometendo injustiça
a ponto de você não ter a dimensão daquilo que provoca de prejuízo em termos da pessoa a quem você tentou atingir. Então, como a Receita Federal está aqui efetivamente reconhecendo o erro através desse documento, não é falácia, é através desse documento que o ex-vereador João Paulo traz aqui ao programa, é hora então da promotoria pública se explicar exatamente para a cidade o porquê aconteceu isso e o porquê, evidentemente, foi dada tamanha publicidade a tudo isso. Porque o documento é claro. Eu quero até ler, João, se possível depois você me passa aí o trecho que a Receita, porque tinha dado um pique, não é? O trecho que a Receita reconhece o seu erro aqui, não é? Informo que houve engano de... Olha só o que a Receita escreve. Por isso que eu falo que não dá para você julgar antes da coisa, né? Informo que houve engano... Olha aqui, mostra aqui, Cleber, por favor. Informo que houve engano de nossa parte em comparar a doação feita pelo comitê de João Paulo Hiro como sendo doação do seu patrimônio pessoal. Do mesmo modo, para todos os outros candidatos cujo campo CNPJ, CPF, recebemos em branco. Houve o mesmo engano. Informo que nos foi demonstrado pela assessoria de João Paulo Hiro que as doações feitas à candidatura de Marco Hiro tratam-se de doações do comitê do candidato João Paulo e não da pessoa física. Aí há o destaque até em letra maior aqui. Não havendo indícios de inobservância do limite legal permitido para doações, conforme os parágrafos, incisos e tal, da resolução do TSE, que excepciona dos limites dispostos no artigo 17, as doações realizadas entre candidatos e comitês com origem em recursos arrecadados, também por doação de pessoas físicas e jurídicas, tendo tratamento diferente de doações oriundas dos recursos próprios do candidato. E quem reconhece esse erro, nada mais é do que a delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto.